Queridos, deixa eu te falar. Eu tentei o celular gravar a parte de falange de Samael e de Lilith. E também Samael, ele é identificado como Deminungo, que é responsável pelo mundo material, né? Geralmente essas entidades, as pessoas que recebem essa entidade, elas são muito ligadas ao mundo material, tá? Elas são extremamente ligadas ao material, são extremamente acumuladoras, tá bom, queridos? Acumula todo tipo de coisas materiais, sujeira, coisa velha, lata, pau, madeira, automóveis, móveis, enfim, são extremamente, tudo que é material. No mundo material, essa falange, essas pessoas que recebem essa entidade, né? Esses espíritos, esses verdadeiros, eu falo entidades, mas são demônios mesmo, tá, queridos? Essas pessoas que servem de cavalo para eles, elas têm que viver conforme a hierarquia do proposto nas trevas, no mundo espiritual, e elas têm que repercutir isso no mundo natural, tá bom? Então, esses anjos caídos, esses demônios, né, eles são responsáveis, deixam as pessoas muito ligadas, presas ao mundo material, né? A função deles é destruir as pessoas que são pecadoras, que estão com brechas abertas, né? Porque o diabo, ele não pode entrar na sua vida se você não permitir. Por isso que nós temos que santificar. A santificação é necessária justamente por causa disso, não é isso? Então esse anjo caído, ele está associado ao quê? À força maligna. Ele representa o rei dos demônios, marido de Lilith, que é considerada a primeira mulher de Adão, tá? Isso tudo é bíblico. Estou dando uma pincelada bem artificial só para vocês terem consciência, para vocês entenderem o que nós estamos vivendo no mundo hoje. Né? Esse empoderamento feminino, empoderamento é bom, é excelente, é ótimo, mas desde que seja com controle, com respeito, com tudo com equilíbrio. E o que nós estamos vendo? Um empoderamento sem equilíbrio. Você vê que é algo que não é do Criador, né? As mulheres, elas estão se perdendo. Vai chegar um dia, escuta só o que eu estou falando com vocês, que isso já fala na Bíblia, que uma mulher, as mulheres vai reunir-se mais de 4 mulheres e vão pedir um homem só para casar com ela. Por quê? Porque nós estamos vivendo um mundo na Terra hoje, a dificuldade, a promiscuidade, os valores investidos tá tão grande que hoje eu vou falar com você. Para um homem casar na Terra, é que essa mulher tá falando, eu tô falando o que eu tô vendo. Não tô falando que os homens são santos. Existe muito homem que apronta, mas eu tô falando hoje a mulher tem que se colocar no seu lugar. A mulher, ela tem que se prezar, ela tem que se preservar e se valorizar. Porque se ela não se valorizar, ninguém vai valorizá-la, entendeu? Então hoje, na atuação do mundo hoje, nesse empoderamento feminino que tá aí, ó, essa entidade que tá sobre a terra aí de Lilith, né? Essa esposa de Samael, que o único objetivo dele é destruir a humanidade, destruir os relacionamentos, destruir os casamentos. Hoje, raro a pessoa que quer casar, fazer as coisas certinho. Não, só quer ter um relacionamento por contrato. Hoje o que está acontecendo? Casamentos por contratos, casamentos por tempo determinado, relacionamento por tempos determinados, na promiscuidade, na prostituição, quer viver, lá vão ter. E quando você fala, quando você dá direção espiritual, fica com raiva de você. Mas não quer viver uma vida sob o temor do Criador, sob a bênção do Criador, porque aquilo que o Criador uniu, por exemplo, o homem que determina, vou casar com essa mulher, vou constituir minha família, sob a bênção do Altíssimo Soberano, você sabe que o que o Criador uniu, o diabo pode desunir? Não pode, a não ser que você dê brecha e ele vai, e essa entidade aqui, esse demônio feminino aqui, dessa esposa de Samuel, ele vai atuar nas mulheres para trazer rebeldia, para trazer sedução, sexualidade, trazer o falso empoderamento mesmo, quer dizer, é você ser cheio da presença do Criador, é você ter autoridade e poder para lutar pela sua casa, é você orar pela sua família, orar pelo seu esposo, orar pelos seus filhos, é identificar aonde está o mal sobre a sua vida, sobre a sua família. A Bíblia fala que a mulher é a glória do homem, e hoje as mulheres estão o quê? Os homens estão sendo honrados, os homens estão sendo desonrados no mundo, querido, principalmente no Brasil. Está uma promiscuidade, uma vergonha. E bobo é o homem que cai na lábia de mulheres que não querem compromisso, que só querem coisas materiais, que querem viver só de luxo, querem viver só de viajando, curtindo, aproveitando a promiscuidade. Por quê?
Porque eles vão pagar um alto preço. Eu estava assistindo, recebi um vídeo falando, o homem falando que a mulher só esperou ele pagar a faculdade dela, então depois vazou na baqueada, não quis nem atender ele mais. Olha para você ver, aproveitando de uma pessoa que era simples, ele esforçou, pagou a faculdade, ele achou que ela estava ali, ia formar, eles iam constituir uma família, ia crescer junto. Não, ela só aproveitou da benesse dele, da boa vontade dele e ó, picou a mula. Olha para você ver o caráter das mulheres, como é que estão hoje. Isso é triste, é muito triste. Para homem hoje em dia tá difícil. Não é só mulher não. Por que mulher, não, as mulheres ainda, elas amadurecem com mais responsabilidade, com mais tempo. Então, elas conseguem identificar muitas vezes, algumas das vezes, a carência faz com que elas caem na mão de homens que não valem nada, que vai bater, que vai destruir, que vai amarrar, que vai machucá-las. Mas elas identificando isso, elas caem fora. Mas por causa de quê? Por causa de recursos materiais, por causa de bens materiais, por causa de vida boa, elas acabam suportando. E o que está acontecendo agora? Morrendo. Então, tem que orar, tem que pedir ao Criador, discernimento espiritual. Devo estar nesse relacionamento? Com quem devo estar? Devo pegar essa responsabilidade ou não devo? Porque o espírito desses demônios aí, ó, desse casal de anjos caídos, está sobre a terra, operando para destruir a humanidade, com toda forja de maldade, trazendo morte. Esses anjos, essa falange de demônios, ele é associado à morte, à vingança, à tentação, à guerra, a gente da guerra, do próprio caos, né? É conhecido no mundo espiritual como uma força extremamente maligna, com o único objetivo de afastar as pessoas do Criador, da presença do Criador, né? Essa mulher, que é um demônio, que representa uma mulher, né? Ela tá trazendo uma liberdade feminina sobre a terra, querendo castrar os homens, querendo impor que as mulheres hoje, o que é a fala das mulheres? Que homem não é importante mais, que nós não precisamos mais de homem. Se não precisasse, o Criador não tinha constituído, e ele constituiu primeiro, foi o homem. Então, isso por si só já se resume tudo, entende? Não vou falar mais nada, já falei tudo que eu tinha que falar, né? Então, os filhos dessa mulher, esses demônios, eles alimentam de energia sexual. Eles alimentam, amor de Deus, ele alimenta de energia sexual, alimenta de sangue humano, e não somente isso, eles alimentam de destruição de relacionamento. Então, tem que tomar cuidado, tem que orar, que de repente eles estão trazendo ira sobre o seu relacionamento, ou trazendo ira sobre o homem, porque o único objetivo desse casal, Samael e Lilith, é destruir o relacionamento, é trazer ira, brigas, destruição, confusão, para trazer separação, né? Para fazer com que essas pessoas, elas se afastem do Criador e comecem a viver uma vida desse jeito aí, conforme a vontade do Satanás. Então, vamos finalizar com Efésios 6, blindando nossa mente de toda influência maligna contra as nossas vidas. Bora lá. Irmãos meus, fortalecei no Criador, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de alma, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de alma, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os ossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho de paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de alma, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado, ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa dele falar livremente como me convém. A paz seja com os irmãos, e amor com a fé de a Pai e do nosso Salvador Yahshua Mashiach. A graça seja com todos os que amam nosso Salvador Yahshua Mashiach com sinceridade. Assim seja, louvado seja o nome do Criador para todos sempre. Nós neutralizamos toda a influência desse casal de demônios contra os relacionamentos, contra as famílias, contra as nossas vidas. Seja por um caminho veio, por 7 voltas. Se contra nós projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão esse. Shalom, shalom, querido.